Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui. E sempre é uma honra poder ministrar a palavra do Senhor, né? É um privilégio de trazer a palavra de Deus e poder abençoar a vida dos nossos irmãos em Cristo e de todos aqueles, né? Já faz um tempo que eu tenho essa palavra, tem uma curiosidade que aconteceu comigo nessa palavra, e a gente foi num culto que a gente estava em Hilversum, e daí teve uma palavra muito parecida, e também dentro disso eu falei assim, nossa, eu preciso ver isso mesmo, tem que ver isso, tem que fazer trabalho nisso, porque Deus estava me incomodando já sobre isso, né? E quer dizer, irmãos, que Deus, ele é muito bom. Deus sabe o que está fazendo. Deus não está enganado, Deus não esqueceu de você, né? E nessa noite eu quero falar sobre uma pessoa que a gente já conhece muito, a maioria acho que já ouviu várias vezes. Merib Baal. Vocês conhecem Merib Baal? Alguém conhece Merib Baal? Nunca ouviu falar de Merib Baal? Merib Baal é Mefibosete. Mefibosete é o apelido dele, não é o nome dele. Interessante, né? Então, o que Mefibosete significa o que ajunta, né, o que espalha, na verdade, é vergonha. O que espalha vergonha. Imagine você ter um filho e eu falo assim, eu vou dar um nome dele, espalha vergonha. E eu pensei, Jonatas, o que aconteceu? Por que você é um homem de Deus, né? Uma pessoa que de fé, corajoso, guerreiro, vai chamar ele de Merib, né, de Mefibosete? Tem alguma coisa errada nisso, não é possível, né? Mas aí fui estudando a coisa e aí eu descobri que o nome dele não é Mefibosete, mas é Merib Baal, que significa aquele que combate ou que contriga contra Baal, né? Só que como o nome Baal também tem a ver com a deidade, né, de prostituição, né, que é dos ímpios, digamos assim, né, dos povos ao redor de Israel. Então, eu não sei se isso foi um motivo que eles andaram mudando o nome, mas eu tenho a minha suspeita maior é que, por causa daquilo que aconteceu com Mefibosete, que eles colocaram esse nome nele, o apelido, digamos assim. Porque a partir do momento que ele já tinha quebrado as pernas, né, ficou sem poder andar, então era o aleijado, era aquele inútil lá, aquele da vergonha, né? É o filho da vergonha que começou, então. Aí eu vejo como que nós, né, tantas vezes nós também recebemos um nome, um ministério. Deus, ele tem um propósito na sua vida, Deus tem um ministério na sua vida, mas, né, para enfrentar o inimigo, para derrotar o inimigo, combater o inimigo, mas de repente acontece alguma coisa na sua vida e o caminho vai para um caminho totalmente diferente, né? Talvez a Ama, né, a que estava cuidando de Merib e Baal, talvez ela foi precipitada, talvez ela foi descuidada, a gente não sabe exatamente, só sabemos que ela ficou muito abalada pela notícia de que Saul e Jonatas tinham
sido mortos na batalha. E ela, no desespero, carregando o menino, porque queriam fugir, e ele deixa o menino cair. Talvez, provavelmente, ela tropicou e deixou o menino cair, na idade de 5 anos. E ele quebrou as 2 pernas. E aí, dali para frente, começa a desgraça dentro da vida do filho de Jonatas. E talvez a ama, né, eu olho para uma perspectiva de fé, de Bíblia, talvez ela tinha que ter mais fé, né? Talvez ela foi descuidada, porque onde está Deus num momento como esse, né? Ela estava desesperada, então o desespero é medo, que é a falta de fé. E onde tem medo, onde tem falta de fé, é onde entra as coisas que nós não queremos. Então, a firmeza, a postura firme, saber andar com Deus, é o contrário, né, que ela estava fazendo. Então, ela estava desesperada. E o que acontece com Mefibosete? Mefibosete acaba, a gente não sabe como é que aconteceu, mas ele acaba em Lodebar. Lodebar é uma cidade, né, muitos já conhecem, muitos falam que é uma cidade seca, que não tem nada, esquecida, mas eu creio que ela não é somente isso. Ela pode ser dependendo da sua perspectiva. Se a sua perspectiva for de um lugar simplesmente olhando pela situação geográfica e é um lugar insignificante mesmo. Mas quando nós olhamos pelos nossos olhos espirituais, é um lugar que Deus providenciou para Mefibosete, um esconderijo. Porque talvez se ele tivesse ficado em Jerusalém, talvez ele teria sido morto. Então, a gente precisa ter uma perspectiva daquilo que Deus está fazendo. Às vezes, Lodebar significa, porque a palavrinha Debar significa pasto ou palavra. E o Lo, na frente, significa não. Então, é sem pasto e sem palavra. Então, por isso que vem a ideia de um lugar seco, um lugar que não tem nada, né? Porque num lugar que não tem pasto, um lugar que é um deserto. Só que eu creio que Lodebar não é tão ruim assim. Porque Maquir está lá. E quem é Maquir? Maquir é uma pessoa de Deus que ele está lá fazendo a função dele, que ele é um homem de Deus, uma pessoa que está lá para acolher as pessoas, ajudar pessoas, não olhando quem. Então eu creio que pelo fato de ele estar na casa, né, de Maquir, Merib e Baal tinha uma chance maior, bem melhor, e que Deus estava cuidando dele, né? Mas eu estou chegando nessa história, mas é por causa que, como nós chegamos nesse ponto de que ele estava em Lodebar? Foi por causa que Davi tem uma aliança, né? Até Marta falou da aliança. Deus tem uma aliança, às vezes, com gente que a gente não sabe. E está lá atrás, no nosso passado. As alianças que Deus fez com os nossos antepassados. Né? E Deus fala, né, que ele vai honrar até 1000 gerações daqueles que obedecerem as suas palavras, que andarem com ele. Às vezes a gente não sabe o porquê que às vezes as coisas acontecem, mas Deus, ele tem aliança, e ele tem propósito, e ele tem as coisas que são do jeito que são, mas o fim que Deus vai trazer e vai levar é o que mais importa. Porque as circunstâncias podem parecer ruins, mas a gente tem que olhar pela perspectiva divina e não olhar para as nossas próprias perspectivas.
Então, Davi, ele tinha uma aliança com o pai dele, né? Com o pai de Mefibosete. Jonatas, eles tinham uma aliança. O que acontece? Davi pensou, depois de já algum tempo, né? Depois que tudo aquilo aconteceu, ele pensa, quem mais ainda sobrou da família de Jonatas que eu possa honrar? E aí aparece quem? Aparece Ziba. Ziba é um servo de Saul. E talvez a gente pode ler essa parte, porque é mais fácil de... Isso está em 2 de Samuel 9. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um servo de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou seu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu trarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Então foi assim que Ziba, introduzido diante de Davi, chega e fala o que é quem é Mefibosete. Às vezes eu penso assim que foi Ziba que introduziu já o nome Mefibosete. Talvez já, porque a primeira coisa que ele falou foi, não foi nada de onde está ou quem é, ele simplesmente já começou a falar, é o aleijado dos pés. Então às vezes nós somos conhecidos por aquele defeito que nós temos, né? Ah, aquele cara que fala demais. Ah, você é aquele que, né, tem aquele hálito horrível. Né? Ah, você é aquele que, né, tem um sovaco fedorento, né? É tantas coisas, né, que às vezes a gente é conhecido por coisas que talvez não seriam as boas imagens que nós queremos transmitir. Mas, infelizmente, tem pessoas que gostam de ver essas diferenças na vida das pessoas. Às vezes eu acho que o Ziba, ele estava, né,
já sabendo, não, esse aí, aquele cara lá, aquele que aleijado, esse é o aleijado. Davi não perguntou se ele era aleijado, se tinha alguma coisa de saúde. Ele queria saber se tinha alguém ainda da família de Jonatas. E ele, a primeira coisa que ele fala, tem um Mefibosete, como é que é? O que espalha vergonha e aleijado ainda, né? Coitado, né? Então, o Mefibosete, ele tinha uma péssima reputação, digamos assim. E o que acontece? Ele vai, né? Agora ele recebe toda a herança de volta do avô e do pai. Tudo é restaurado para ele. Ele que estava lá num lugar esquecido. E ele agora tem de novo um servo embaixo dele e que está lá organizando tudo. E ele pode agora comer à mesa do rei. Que bênção, né? A maioria das pregações termina aqui. Mas eu quero mostrar um outro fato que tem me intrigado. Foi o que mais me intrigou, foi por causa que Ziba, mais para frente, quando Davi tem que fugir de Absalão, Ziba ele vai ao encontro de Davi com vários mantimentos. Ele traz e leva para o Davi. E daí Davi faz uma pergunta para Ziba: onde está Mefibosete? Daí ele fala assim: Mefibosete, ele achou que agora vai ser restaurado o reino dele, que era de Saul, agora ele vai receber o reino dele, né? Só que eu sabia, aquilo lá é uma mentira. Era uma mentira que ele estava contando. Mas Davi chega e fala assim: não, Ziba, tudo que é de Mefibosete agora é seu. E eu fiquei um pouco intrigado com aquilo. Eu falei assim: mas como assim, Davi? Como que você dá tudo pro cara assim, na maior... Nem verificou o caso direito, né? Como é que você não vai investigar o caso todo? Porque é um impacto muito grande na vida do Mefibosete. E o que acontece? Depois, quando ele volta, quando Davi, né, acontece que Absalão ele é morto, e daí Davi ele volta para o palácio. E talvez Ziba nunca pensava que talvez isso ia acontecer, mas o que acontece? Daí Davi tem um encontro com Mefibosete. E Mefibosete, o que ele pensou? Se eu tiver muito arrumado, ele não vai acreditar. Então, ele já, desde o primeiro dia, já não se arrumou mais. Não lavou os pés, não cortou o cabelo, não fez a barba, não fez mais nada. Ficou sujo. E ele quando chega diante de Davi, ele vai lá e fala assim: o meu servo me enganou. E aí Davi faz outra coisa que eu acho muito integrante de novo. Daí ele fala assim: então reparta os seus bens com Ziba. Vai lá e, né, faz a divisão. E eu me colocava no lugar de Mefibosete e pensava assim: puxa vida, se fosse comigo, eu ia ter que dividir com o cara que me traiu, né? Que traiu comigo. E eu procurei o desfecho disso, né? O que aconteceu depois disso? Eu não achei nada. Isso me cara, eu falei assim: mas não é possível, tem que ter alguma coisa. Deus não colocou mais nada nessa história? Onde está o resto dessa história? Eu falava assim: eu tenho que saber por que esse negócio está assim. Não é possível, né? Poxa vida, Deus é um homem segundo o coração de Deus. Ele vai deixar a situação desse jeito? E o que a gente pode ver depois, quando acontece um incidente, né, em que parece que Saul andou combatendo contra, eu acho que eram os gibeonitas, e Deus, né, tinha dado uma seca por causa daquilo que Saul tinha feito contra os gibeonitas. E aí eles exigiram 7 descendentes de Saul.
e Davi poupa Mefibosete. Falei, não, Mefibosete não. Aí eu falei assim, pá, aqui tem uma coisa que é interessante. Porque ele podia ter falado assim, Mefibosete, pode ir também, ele. Mas ele poupou ele. Falou, não, esse não. Os outros, né, pode ir tudo. Mas ele não. Então ele tinha ainda mantido a aliança, mantido a promessa, cumprido com a palavra que ele tinha dado. Isso é mas e Ziba? Ziba não ficou, né? Que situação, como é que pode, né? Então, o que eu vejo também? Eu descobri por que o nome de Mefibosete é Merib-Baal. Porque eu vi que ele tinha uma genealogia. E a Bíblia, quando quer enfatizar a vida de alguém, ela vai começar a descrever a descendência. Merib-Baal tinha descendência. Está escrito lá, filho de não sei quem, Mica, e daí vem outro filho, vem neto, vem papapá, e vai. E Ziba não tinha nada. Acabou, no esquecimento, acabou tudo. A última vez que foi aquilo lá. Não teve mais nada de mencionar, nada. E eu pensei, então foi assim. Deus não quis dar ênfase mais a Ziba. Acabou. O ímpio nem se mencionar não vale a pena. Nem mencionar não vale a pena. Mas foi aí que eu fiz uma analogia. Eu fiz uma comparação entre a nossa vida e a vida de Mefibosete. Mefibosete é você sou eu. Quem é Mefibosete? Mefibosete é a nossa alma. E por causa de uma queda, nós nos perdemos. Nós fomos levados num lugar que não tinha pasto e não tinha palavra. Estávamos perdidos. Mas por causa de uma aliança que o rei fez, que Deus fez, através, né, do Filho de Jesus, né, seu Filho Jesus. Então Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na sua vida por causa disso. Resgatar a sua alma. Em Lodebar, um lugar que não tem pastagem, não tem pasto, não tem palavra. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejante. O pasto ali significa que nós podemos comer. Prepara uma mesa diante de mim, na frente dos meus inimigos. A mesa é onde que Mefibosete ia comer todos os dias. A nossa alma pode comer na presença do rei, todos os dias. Isso quer dizer que nossa alma pode estar nos alimentando todos os dias. Quem se alimenta, quer dizer, quem come pasto, tem palavra. Mas quem não come nada, não tem nada para oferecer. Entende? Então o que acontece? Lodebar significa o quê? Lodebar é o mundo. Não é um lugar bom ou ruim, mas é um lugar que não tem nada para te oferecer. Lugar que não tem nada. Agora, graças a quem? A Maquir. Maquir é a igreja que está lá. A igreja no mundo, para resgatar as pessoas que estão lá. Para que um dia o rei possa ir lá e falar assim, espera lá, você, estou chamando você para sentar na mesa do rei, para ser o lugar que lhe é devido, para que você possa sentar na mesa. Então, a nossa alma, ela vai onde? Vai sentar à mesa do rei. Só que o que eu acho que aconteceu com Mefibosete? Talvez pelas muitas complicações ainda, e os complexos, né? Complexos dele. Que de tudo isso que aconteceu,
Aí ele não tem nada, de repente ele tem um monte de coisa, ele não sabe, ele talvez lidar com tudo aquilo. Mas aí ele tem lá aquela herança toda. E os problemas acontecendo às vezes, né? Você sabe como que é. Aí ele tem que ir lá administrar. Mas quem é que ficou responsável? Ziba. Ora, Ziba, eu considero a nossa carne. Temos um traidor no nosso meio. Temos um traidor. Um que vai contra você. Contra a sua alma. Ziba representa a nossa carne. Está preocupado com seus 15 filhos, seus 20 servos. Um servo que tem um filho é uma coisa. Um servo que tem 15 filhos não é normal. 20 servos ainda dele. Isso é totalmente anormal. Isso quer dizer o quê? Que ele é ganancioso. E assim é a nossa carne. Invejoso. Ele era invejoso. O que acontece? Ziba, ele não sabia que quando Davi chamou Mefibosete, ele não sabia o que ia acontecer. Porque ele pensou, vai só dar uma honrada, então talvez vai lá vestir o cara, sei lá. Ele pensou talvez coisas simples. Mas quando ele ficou sabendo que o Mefibosete ia ser o senhor dele, o cara ficou, ó. Ele não gostou. Sabe, eu vejo uma coisa, que a gente pode, às vezes, com a nossa carne ir diante de Deus. Foi o que Zima fez. Porque Deus fala, pedi, dar-se-vos-á. Assim como aquela viúva foi reclamar com o juiz imprudente, assim também nós podemos ir diante de Deus com a nossa carne. E a Bíblia fala, Deus os entregou às suas próprias concupiscências, aos seus próprios desejos. Ziba foi muito esperto. Ele pensou, vou fazer um presente para o rei, vou fazer um agrado, vamos fazer alguma coisa, e eu vou receber um galardão. Eu vou receber. Quem vai diante de Deus para receber alguma coisa, ele vai receber. Vai receber. Mesmo Deus sabendo. O cara veio na carne. O cara está perguntando, mas é só egoísmo. É só egoísmo dele. Mas tá bom, já que você quer isso, só isso que você quer mesmo? Então eu vou te dar. Por isso que eu falei assim, ué, mas como que Davi chega e fala assim, não, então agora é tudo seu. Ué, não faz sentido. Mas aí, pensando, se a carne estava lá clamando e querendo uma coisa, aí Deus fala assim, não, se é isso que você quer, se tanto é isso que você quer, eu vou te dar. Não é o melhor para você, mas se é isso que você quer. Aí Mefibosete estava aonde nessa hora, né? Porque no texto a gente leu que ele deveria de estar comendo todos os dias na mesa do rei. Onde estava a nossa alma nesse momento? Em que Absalão estava se tornando rei, queria ser usurpado o trono. Davi sai. Sabe que ele não sabia quando estava ali? Sabe que ele não estava... Eu só posso concluir que ele estava onde? Ocupado com seus negócios. Quer dizer que ele não estava comendo na mesa do rei. Muito cuidado. Porque aquele que você alimenta mais se torna mais forte. Então, o nosso lugar é na mesa do rei. Você está mexendo com os seus negócios, está fazendo as suas coisas, e você não tem prioridade para estar na mesa do rei, você pode estar alimentando a coisa errada na sua vida. E olha que o cara fica forte, fica inteligente, ele fica mais poderoso, ele pode ir também com más intenções, um traíra dentro de você.
Amém? Quem está seguindo, né? Então, quando eu vejo o desfecho dessa situação toda, porque o que é a resposta de Mefibosete quando Davi volta? Quando ele chega lá e o cara tá um caco. Lógico que tá um caco. O cara não tá comendo na mesa do rei, não tá andando com o rei, não tá lá fazendo o que deveria fazer. A nossa alma tá um caco. Quando a gente... Por quê? Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E o mais interessante é a resposta de Mefibosete. Porque ele chega e fala assim, Davi fala, né, para ele assim, digo para você repartir os bens com Ziba. O que Deus está falando naquela hora? Olha, vai lá repartir com a sua carne as suas coisas. Ó, isso é da carne, isso aqui é da minha alma. Isso aqui é da carne, aquilo ali é da minha alma. Porque o Espírito está diante de Deus, né? O Espírito não está repartindo lá dali. Mas o que Mefibosete fala? Ele fala assim, não, eu quero estar na mesa do rei. Eu não quero estar repartindo. Não quero discutir com carne. Não quero lutar com carne. Não quero estar fazendo as coisas que é necessário lá para aqueles detalhes. Deixa isso para a carne. Não vou perder tempo com carne. Porque se você se levar pelas coisas da carne, você vai levar um tombo. Você não vai aguentar. O que temos que fazer? Nós temos que sentar à mesa do rei. Nós temos que ficar na presença de Deus. Não se deixar levar por carne. Não se deixar levar por circunstâncias. Porque se Mefibosete estivesse na mesa do rei, no momento de que Absalão estava querendo tomar o trono, ele ia estar lá e estar junto. Estou aqui. Davi, vou junto com você. Não, acontecendo ali, você já está no mesmo. Não, mas Davi, estou aqui junto com você. Vamos lá. Agora, não tinha nenhum outro servo para ajudar Mefibosete, quer dizer que só tinha Ziba e os outros dele lá. Não tinha nenhum falar assim, vai lá, eu vou fazer isso, vou junto com o rei agora. Não, o que aconteceu? É porque ele se deixou levar. Ziba conseguiu levar a vantagem. Porque Mefibosete não estava preparado para enfrentar uma situação que ele não estava esperando. Mas a nossa alma não consegue enxergar um palmo na nossa frente. Nós não conseguimos chegar um palmo na nossa frente. Por quê? Porque nós vamos olhar pela circunstância. Nós vamos olhar pela visão daquilo que é do momento. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, pagar aquela conta. Então nós estamos preocupados com as coisas do dia a dia. Mas a própria palavra fala. Podemos acrescentar um pouco à nossa altura, à nossa vida. Olha para os lírios do campo que não... Olha para os passarinhos que não plantam, mas todo dia Deus cuida de cada um deles. E os lírios que nem mesmo Salomão se vestiu conforme algumas delas. E que se Deus tem tempo para a erva que hoje cresce e amanhã morre, muito mais nós que temos muito mais valor. Então nós temos que ter o quê? Confiança em Deus. Nós temos que andar com Deus. É Marta e Maria. É Marta e Maria. Porque Marta pensou, eu tenho que fazer as atividades, eu tenho que fazer aquilo, fazer aquele outro, está preocupada, tem que servir as pessoas, tem que fazer isso. Apesar da importância que isso tenha, mas nós temos que estar na presença, nos pés de Jesus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, a gente tem que ter o foco certo.
Em Maquir, eu acho uma coisa interessante de Maquir. Porque quando Davi foge de Absalão, ele vai, atravessa o Rio Jordão, e ele vai parar onde? Ele vai parar próximo de Maquir. E o que Maquir faz? Maquir vai lá e dá suprimento pro... Você vê como um ministério do cara é fantástico, né? O cara é o cara. Até o rei que precisou fugir, ele estava lá. É o ministério dele, está funcionando até aquele dia ainda. Então, a gente precisa resgatar as coisas que são importantes, a visão nossa, né? Temos que ter a visão que Deus tem. Que as pessoas às vezes estão em Lodebar, estão num lugar sem pasto, estão num lugar sem palavra. E o nosso ministério qual que é o nosso ministério? Não é resgatar o perdido? Fazer discípulos de todas as pessoas? Existem muitas pessoas que estão aí, perdidas em Lodebar. Quantas pessoas podiam estar aqui, né? Vocês escolheram as coisas certas. Estar sentado, porque aqui é uma fonte. Aqui é um poço de água. É onde que a gente vem e bebe. É onde tem abundância de pasto. É onde tem abundância de palavra. Cada um traz uma palavra. Uma riqueza. É uma riqueza sem tamanho. Mas muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem, porque eles preferem, às vezes, estar ocupado com outras coisas. E é uma infelicidade isso. Por quê? Porque elas não entenderam ainda. Eu não digo que elas têm que estar aqui. Ela pode estar em outro lugar, mas que esteja na presença de Deus. Porque essa é a importância. Não é o nosso lugar aqui, mas é estar na presença de Deus. E nós estamos diante de tempos difíceis, né? Em que não tem mais como nós ficarmos em cima do muro. Eu fiquei muito impactado com o assassinato do rapaz, porque eu segui ele já há muitos anos. E lá o Franklin, Charlie Kirk. E o que acontece? Ele era uma boa pessoa. Ele estava, para mim, ele estava fazendo aquilo que era certo, que era o ministério dele. E ele não tinha freio para falar. Ele falava o que ele tinha que falar. E eu acho que muitas pessoas acordaram. Muitas pessoas acordaram. Mas que a gente também possa ser, né, desse jeito. Aplicado. Que as pessoas possam realmente ter algo para receber da gente, porque a gente tem que ser sal. Né? Nós temos que ser luz, temos que ser sal. Sal, ele salga. Um pouquinho já é o que salga. E eu acho que diante de tudo isso que eu falei, você vê, Jesus, ele foi traído também, né? Mas ele já sabia que ia ser traído. E fazia parte também, né? Judas, ele estava lá naquele lugar para isso também, né? Eu vejo a soberania de Deus, né? E isso tudo que eu falei hoje, eu vejo como que nós temos que estar colocando as coisas na perspectiva certa, colocar as coisas na visão correta, né? Que a gente possa dar ênfase, principalmente, nas coisas que são de Deus, né? Porque quando a gente trabalha para Deus, Deus também cuida de nossas coisas, né? Deus, ele é um bom pai. Deus, ele é um bom... Deus é ótimo. Deus é muito bom. Nada tem me faltado. Tudo Deus cuida. Sabe? A gente tem alguém que é por nós.
que a gente fala assim, mas quem agora, né? Meu pai faleceu faz pouco tempo. Aí eu penso assim, nossa, se eu precisar, onde que eu vou correr? Não tem mais, né? Outra vez, já faz anos que eu não falo nada assim, tipo, pai, me dá um dinheiro, ou precisa de uma situação, né? Teve uma vez só, mas já faz anos isso. Mas, graças a Deus, Deus me tem sustentado aqui nesse lugar. Mas, sabe aquela situação que a gente pensa assim, nossa, eu sempre tenho, qualquer coisa, tem um lugar para correr. Agora, não, tem a minha mãe, tem meus irmãos, mas não é a mesma coisa. Mas Deus, Deus, ele está no nosso lado. Deus, ele está cuidando da gente. Às vezes a gente não entende. Porque eu também já tive em Lodebar, se você falar espiritualmente, né? Um lugar, às vezes, sem pasto, ou um lugar sem palavra. Eu já estive em Lodebar, depois de conhecer o Senhor. Às vezes a gente se perde um pouco. Às vezes a gente acha que ninguém está dando bola, nem trela pra gente. Ou a gente começa a se achar que aquilo que as pessoas falam de você é verdade. Mas a nossa identidade tem que estar em Cristo, né? A nossa identidade tem que estar naquilo que Ele fala pra gente. E não, o inimigo sempre vai falar, né? Eu lembro que a pessoa fala assim, o pastor fala assim, cuidado que isso vai virar fofoca. Eu falei assim, se vai virar fofoca, eles vão falar, se não for do cabelo, vai falar da roupa, se não vai falar isso, vai falar do carro, se não for do carro, vai ser... Gente, nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Esquece essa história de que você vai querer agradar alguém. E não se meça pelos outros, por aquilo que eles falam. Sabe? A gente tem que crer que Deus está falando, se é isso que é para me fazer, então é isso que eu vou fazer. Independente se o outro vai falar ou não vai falar. E se falar, na verdade, para mim é só confirmação. Porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Não é? Aí você levar uma pedrada aí, por quê? Paulo levou um monte de pedrada. Foi preso, foi tudo, foi, né? As circunstâncias. Hoje nós somos casquinha de ovo. Ai, não, falou uma coisinha, eu não gostei, nossa. Gente do céu, vamos ter postura. Nós não podemos deixar que o inimigo comece a ditar em cima da gente o que é que nós vamos... agora você, nossa, você... E o pior, sabe o que acontece? É que quando a gente, às vezes, está mais fraco, a gente está precisando assim, não orei, não jejuei, não busquei a palavra, e daí acontece uma coisa, daí você fala assim, nossa, mas é claro que o inimigo teve a chance. Lógico, por isso que eu falo, nós temos que estar na mesa do rei, nós temos que estar lá na presença de Deus. Amém? Amém. Mefibosete tem um coração curado. Porque ele sabia colocar as prioridades no lugar certo. E eu tenho certeza que aqui não fala, mas que Meriba e Baal, né, e o ministério dele começou a florir. Porque na genealogia dele tem guerreiros. Tem guerreiros. Porque o pai dele foi guerreiro. Talvez ele não pela circunstância, mas guerreiro talvez na espiritualidade, no caráter, porque Ziba não tinha caráter. Ziba, ele bajulava, ele denegria. Ziba, ele era ganancioso, ele tinha 15 filhos para alimentar, né? Ele vai passar a perna.
Então, a gente tem que ser aquilo que Deus fala pra gente, né? Amém? Então, eu queria terminar então com isso, que nós possamos realmente colocar a nossa vida no lugar que é devido, que é o lugar de honra, né? Que é na presença de Deus, na presença de sentar na mesa, né? Eu achei interessante que o irmão que pregou em Riverson, ele falou assim, na mesa, quando você está sentado na mesa, da cintura para cima, todo mundo é igual. Ninguém viu o defeito. É verdade. Né? Então, vamos ser assim, né? Sentar na mesa do rei. Nós temos como sentar na mesa do rei. Amém? Então vamos entregar esse tempo pedindo para que Deus possa dar direção para a nossa alma.